Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo mais, eu preciso avisar vocês que o telefone, para quem queira enviar perguntas, consultas, etc., mudou. Agora é 213-325-3434. 213-325-3434. Eu imagino que tem gente tentando ligar para o outro número e não está conseguindo. Então, também eu queria ler para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio. Deve sair amanhã ou depois. Mas como é uma coisa de uma certa urgência, eu queria ler para vocês. Chama-se A Onipotência do Falatório. Os signatários do recente manifesto de acadêmicos em favor da candidatura Dilma Rousseff apresentam-se com modéstia exemplar como, aspas, professores e pesquisadores de filosofia, fecham aspas. Não ousam denominar-se filósofos, porque nos fundos sabem que não o são, nem o serão jamais. Mas também porque esperam que a mídia, por automatismo, lhes dê essa qualificação imerecida ao publicar a porcaria com o nome de com o título de Manifesto dos Filósofos, conferindo-lhes o estatuto honroso no mesmo ato em que os dispensa do vexame de atribuí-lo a si mesmos. A filosofia surgiu na Grécia como um esforço de apreender e dizer o ser das coisas. A palavra ser implica o reconhecimento de uma realidade objetiva, estruturada, inteligível, comunicável de homem a homem. O empreendimento filosófico voltava-se diretamente contra uma tradição de ensino para a qual o ser e a realidade objetiva não contavam para absolutamente nada, podendo ser livremente inventados pela força da palavra e da persuasão. Essa tradição chamava-se sofística. Decorridos 25 séculos, a denominação inverteu-se. O que se chama de filosofia em muitas universidades, especialmente no Brasil, é a convicção de que não existe realidade nenhuma e tudo é construído pela linguagem. Quem ouse praticar a filosofia no sentido que tinha em Sócrates, Platão e Aristóteles é marginalizado como reacionário indigno de atenção. A sofística, com o nome de desconstrucionismo, é o que hoje ostenta nos documentos oficiais o nome da sua velha inimiga, a filosofia. Atribuindo psicoticamente à fala humana o poder criador do logos divino, Martin Heidegger, militante nazista aposentado e um dos ídolos do establishment acadêmico, declara, aspas, a linguagem é a morada do ser, fecha aspas. Como se o ato de falar existisse fora e acima da realidade e não dentro dela. No mesmo espírito, Ernesto Laclau, no livro Hegemonia e Estratégia Socialista, talvez a proposta política mais influente nos meios esquerdistas das 3 últimas décadas, ensina que o Partido Revolucionário não precisa representar nenhum interesse social objetivo e nenhuma classe existente. Pode criar esse interesse e essa classe retroativamente pela força do discurso e da propaganda. O PT, que surgiu como Partido de Estudantes e Socialites, gabando-se por isso de ser a voz das pessoas mais inteligentes, há um estudo do André Singer, publicado sobre isso em 2000, criou com o dinheiro do governo a classe pobre que o apoia e passou desde então a ser o partido dos desamparados e analfabetos, condenando os outros partidos como representantes da elite letrada. Na mesma lógica, a democracia, segundo Laclau, é, aspas, significante vazio, significante vazio, fecha aspas, ao qual o Partido Revolucionário pode atribuir o sentido que bem lhe convenha. O PT designa com esse nome a aliança entre o governo e as massas alimentadas com o dinheiro dos impostos, aliança montada em cima da destruição de todos os poderes intermediários, a começar pela mídia. E essa aliança e essa destruição, historicamente,
tenham sido a estratégia essencial de todos os regimes tirânicos do mundo, leiam a respeito o livro do Bertrand de Jouvenel sobre o poder, é um detalhe irrisório. O significante vazio admite todos os conteúdos, com a vantagem adicional de que o eleitorado, ao ouvir a palavra democracia nas bocas dos próceres petistas, imagina que se trata da democracia no sentido tradicional do termo, porque não leu Ernesto Laclau e não sabem que eles a usam como palavra código, de duas caras, com o significado esotérico para os iniciados e outro exotérico para enganar os trouxas. Não espanta que os servidores das duas maiores mentiras do século XX, o comunismo e o nazismo, tenham acabado por aderir maciçamente à teoria da onipotência criadora das palavras. Essas ideologias juravam basear-se numa descrição completa e objetiva da realidade, capaz de fundamentar a previsão acertada e científica do curso da história. Quando a história as desmentiu da maneira mais acachapante, os adeptos de ambas as correntes, em vez de penitenciar-se de seus erros e crimes, resolveram redobrar a aposta que tinham feito em si mesmos. Apelaram ao desconstrucionismo e proclamavam que a realidade não existia mesmo, que era tudo uma questão do jeito de falar. Também não espanta que nessas condições, os inimigos de ontem se tornassem amigos, unidos no mesmo projeto sublime de trocar os fatos por uma ficção verbal eficiente. É por isso mesmo que tantos comunistas e socialistas amam de paixão os nazistas Martin Heidegger e Paul de Man. Nada une as pessoas mais apaixonadamente do que um projeto solidário de ludibriar todas as demais. O manifesto, por exemplo, declara que Dilma Rousseff tem sido alvo de campanha difamatória baseada em ilações sobre as suas convicções espirituais e na deliberada distorção das posições do atual governo sobre o aborto, fecha aspas. Em que consiste a campanha difamatória? Em dizer que a candidata petista é favorável à liberação do aborto. E a deliberada distorção das posições do atual governo sobre o aborto consiste em dizer que o governo quer liberar o aborto. Desde quando publicar verdades bem documentadas é campanha difamatória? A lógica dessa rotulação é a mesma que o conhecido professor e pesquisador de filosofia, João Carlos Quartim de Moraes, seguiu ao processar o Diário do Comércio por levar a sério a declaração em que ele mesmo se gabava de ter cumprido pena de prisão pelo assassinato do capitão americano Charles Chandler. Segundo Quartim de Moraes, acreditar em Quartim de Moraes é crime. Do mesmo modo, quem quer que assista ao vídeo respectivo no YouTube e ali veja e ouça Dilma Rousseff expressando seu apoio restrito à liberação do aborto, se tornará automaticamente um difamador se acreditar que ela disse o que disse. No mesmo espírito do manifesto, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos jura, aspas, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 não trata da legalização do aborto. Sua redação sobre o tema é, considerar o aborto como tema de saúde pública com garantia do acesso ao serviço de saúde. Fecha aspas. Todo leitor, no pleno uso das suas faculdades mentais, compreende imediatamente que, aspas, garantir o acesso ao serviço de saúde, fecha aspas, é até mais do que legalizar o aborto. É sustentá-lo com dinheiro público. Mas, compreender o sentido originário do texto é crime, mesmo porque, segundo a escola de pensamento dominante, nenhum texto tem sentido originário nenhum. O que vale é o sentido retroativo que as partes interessadas lhe atribuem quando lhes convém. Os signatários do manifesto foram educados na mentalidade desconstrucionista que apaga a realidade e o sentido para lhes substituir a vontade de poder, pois além de Heidegger eles adoram Nietzsche, e a estratégia da tagarelice onipotente. É compreensível que nessas condições desejem ardentemente passar por filósofos, mas no íntimo se sintam um pouco intimidados de declarar que o são. Então, além dessa palhaçada desse manifesto do pseudo-filósofo, né, não chego nem a ser pseudo, né? Então, como diz o fundador da Faculdade de Filosofia USP, o João Cruz Costa, ele pelo menos reconhecia que ele não era um filósofo, ele era apenas um filosofante. Né? E esses caras não são nem isso. O João Cruz Costa tem alguma cultura. Esses caras são pseudo-filosofantes. Além disso, chega aqui um manifesto dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, né, dizendo que, olha aqui, destruir a honra e a dignidade de alguém é mais do que silenciá-la. Peraí.
Silenciá-la quem? Vou aprender a escrever, porra. Hã? Alguém é masculino, caralho. Hã? É destruir a honra de dignidade de alguém mais do que silenciá-la. É pronunciar sem direito de defesa sua morte pública. Olha aqui, peraí. A Dilma Rousseff, primeiro, a Dilma Rousseff algum dia ficou sem direito de defesa? Não me parece. O governo tem dinheiro suficiente para comprar quantos horários de televisão deseja, para comprar o espaço que quiser nos jornais, para comprar os jornais e os jornalistas. E não falta espaço de maneira nenhuma a dona Dilma. Ademais, o direito de defesa é assegurado por lei e qualquer pessoa que fale contra a dona Dilma, se ela reclamar, ela tem automaticamente espaço para se defender. Quer dizer, o que é isso? E aí vai. A calúnia e a mentira são figuras da barbárie. Você vê qual é a calúnia? A calúnia é dizer que a Dilma é a favor do aborto. Não pode dizer. Ela pode dizer que é a favor do aborto, mas se você diz que ela disse, você é um criminoso. Então, quer dizer, os camaradas jogam com a sua própria torpeza. Existe um princípio jurídico que diz que você alegar, o criminoso não pode alegar a sua própria torpeza como desculpa para cometer o crime. Mas eles fazem isso o tempo todo. Quer dizer, a Dilma diz que é favorável ao aborto. Mas que valor tem a palavra da Dilma? Nenhum. Portanto, se você repete a palavra da Dilma para dizer que ela é a favor do aborto, você é que está mentindo e não ela. Vocês estão entendendo a mentalidade? Esse jogo, né, de contradições estudadas é uma coisa absolutamente alucinante. E quando você vai ver esse negócio desconstrucionista, a estratégia desse Ernesto Laclau, é uma coisa feita para enlouquecer as pessoas. Por exemplo, o petista que está falando em democracia, ele sabe que desde 1985, quando começou essa estratégia do Ernesto Laclau, começou a se espalhar pelo mundo, a democracia significa vazio. Quer dizer, não é um regime que é definido objetivamente por esses traços. É o que quer que o partido chame de democracia. Como Stalin chamava a União Soviética de democracia popular. Então, só que Stalin apenas praticava isso. O Ernesto Laclau teorizou e transformou numa técnica do significante vazio. Então, o líder petista que usa essa palavra democracia, ele e os cupinchas dele sabem que eles estão falando do significante vazio. Portanto, para eles, esse negócio como fizeram essa semana, invadir a gráfica do bispo para impedir que ele imprima um apelo ao católico para que não vote abortista, que aliás é um apelo que vem diretamente da própria doutrina católica, invadir gráfica, tampar a boca dos outros, né? Tudo isso aí é democracia. Agora, o cara que ouve, ele não sabe, ele pensa que democracia, a palavra democracia está sendo usada no sentido tradicional, portanto, onde você tem, vamos dizer, lei e ordem, o respeito aos direitos individuais, etc, etc. Então, você atribui ao PT certas qualidades que ele mesmo está declarando que não tem. E é claro, se você pegar os documentos do PT e os ler em público, simplesmente ler, eles vão dizer que você está difamando. Pois esse filho da puta desse Quartinho de Moraes, quando eu repeti a declaração dele, ele se gabando, paguei 2 anos de prisão pelo assassinato do Capitão Chandra. Eu falei, pô, então você é assassino do Capitão Chandra, ué. Acreditei nele, repeti, ele processou o Diário do Comércio dizendo que ele está difamando. Quer dizer, você repetir ipsis literis o que ele disse é crime. Então esse pessoal aqui também, você repete, olha, a Dilma disse tal coisa, isso é calúnia, é difamação. O que está declarando? A palavra da Dilma não vale merda nenhuma, o que ela falou não interessa. Interessa o que nós queremos que você acredite que ela disse. Eles raciocinam assim o tempo todo. Quer dizer, esse pessoal é muito mais vigarista do que a população consegue imaginar. O pessoal pensa em político desonesto, eles pensam em político que desviou um dinheirinho, né? Ou que disse uma mentirinha aqui, outra ali, o político que comeu a secretária. Eles pensam nisso. Eles não são capazes, o povão não é capaz de imaginar o nível de vigarice científica que esse pessoal desenvolve. Vocês só vão entender isso quando vocês começarem a ler os documentos internos do PT, a ler os teóricos do marxismo. Eu sei que é horrível, esse livro do Ernesto Laclau é horrível, horrível. É uma das coisas mais pesadas e parece um livro escrito, um cérebro de chumbo. E, no entanto, tem, pelo menos algumas pessoas, entre os conservadores liberais, têm que ler essas coisas para saber o que o inimigo está tramando. Agora, eu nos meus conservadores liberais, eu nunca vi quem tivesse lido isso.
Eu nunca ouvi um conservador liberal citar o Ernesto Laclau.